Dia de muito temor e tremor da gente estar aqui na presença do Senhor, nesse lugar, um lugar santo, um lugar abençoado. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor por ter me chamado, porque é muito bom a gente poder falar do Senhor, é muito bom a gente contar as maravilhas que Ele tem feito. Problemas temos, tristezas temos, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e é nessa alegria que o Senhor tem me sustentado. Eu aceitei Jesus mais ou menos em 87, 88, nos batizamos eu e o Aleluia juntos, e comecei a aprender a palavra de Deus, porque eu achava assim, todo mundo dizendo, Jesus está voltando, e nunca voltava. Aí eu falei assim, eu vou estudar para entender o que é isso. E a melhor coisa é nós buscarmos aprender no Senhor. Então, eu comecei a estudar, a aprender e comecei a viver as maravilhas do Evangelho. Então, o Salmo 18 me fala muito aqui, que diz assim, 18, 2, 3. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então, gente, quando a gente busca o Senhor, viver no Evangelho, viver a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus nos dá experiências tremendas, que muitas das vezes a gente pensa que não vai conseguir, a gente tem medo, e o Senhor é o nosso refúgio. Alguns anos atrás, meu marido foi demitido da empresa, e nós temos 3 filhos, todos 3 estudando, e eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor, invoquei. Há uma diferença de você clamar e você invocar. Quando você invoca o nome do Senhor, com a certeza, com a garra, sabendo que Ele está ouvindo, e vai acontecer, Ele fez acontecer. Nossos 3 filhos, ninguém perdeu escola, estudava no Colégio Santo Inácio, estudava na cultura inglesa, fazia natação, aprendia a jogar tênis. Ninguém parou em nada, porque Deus nos sustentou. É um testemunho maravilhoso, porque tem pessoas aqui que nos conheceram naquela época e hoje veem como os nossos filhos estão. Graças a Deus, todos bem direcionados, todos na igreja. É muito importante, porque muitas das vezes as crianças, quando chegam na fase de 15, 16 anos, eles querem experimentar a vida lá fora, mas o nosso testemunho dentro da nossa casa, como família, como igreja de Cristo, nós temos que testemunhar que aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar do crescimento. O meu filho, há um tempo atrás, ele estava se preparando para fazer prova para a Marinha, e ele tocava no Ministério de Louvor, lá em Ipanema, e tinha um ensaio. Aí ele falou, mãe, essa semana eu não vou poder ensaiar, porque semana que vem é a prova, eu estou estudando. E aí você, mãe, você, mulher de Deus, tem que chegar para o seu filho com autoridade. Meu filho, você vai fazer um ensaio, você vai participar, porque o nosso Deus é um Deus que vai cumprir a palavra dele, ele vai te sustentar, ele vai te capacitar, e você vai ganhar aquilo que Deus está preparando para você. E ele sempre foi um filho obediente. Eu não fui uma filha obediente, mas quando eu aceitei Jesus, eu aprendi, eu ensinei os meus 3 filhos a obedecer. E foi a melhor coisa, porque todos eles hoje têm uma vida próspera, têm uma vida em comunhão. E ele fez essa prova para a Marinha, só tinha uma vaga para engenheiro de telecomunicações. E o nosso Deus Todo-Poderoso deu essa vaga para ele. E hoje ele já é comandante lá em São Paulo, viajou para os Estados Unidos, Deus deu uma viagem para ele, para fazer um mestrado nos Estados Unidos.
E isso é bênção de Deus. Nós precisamos testemunhar as maravilhas que Deus tem feito para nós. Ele lá em São Paulo não tem a igreja metodista perto. Então, ele vai na presbiteriana, que a esposa dele é presbiteriana. Mas ele na igreja lá, dentro da presbiteriana, ele diz, eu sou metodista. Esses dias até, pastor Ashley, teve uma discriminação do pastor. Ele está dando aula na escola dominical. E quando terminou a aula, o pastor lá perguntou para ele, qual é a sua formação? Aí ele, eu sou metodista. Aí disse que o pastor deu 2 passos para trás. Olha, vê, glória a Deus por isso. Então, isso é muito bom. Tem célula e Deus tem provido todas as coisas. A minha outra filha também tem célula, está na igreja Bola de Neve. E então, gente, como é bom. Esses dias teve um trabalho, a Kênia é líder do Ministério Infantil. Tem mais de 30, 40 crianças lá. Então, ela fez um trabalho com a igreja, com as famílias da igreja, o mesmo que a gente fazia lá em casa, quando eles eram pequenos. Nós tínhamos um livrinho chamado Horinhas com Deus. E toda noite, a gente se reunia na sala e fazíamos aquele pequeno culto, e era o mais velho já sabia ler, ele lia e dizia um versículo, a gente cantava um hino, mas o aleluia naquela época não era cristão. Aí, com aquela autoridade, né? Olha, você tem 5 minutos para fazer essa oração aí. Aí a gente tem que ser obediente. Eu fazia em 5 minutos, conversava com as crianças, agora tinha um questionário. Eu perguntava às crianças, eles respondiam, não perguntava nada a ele, porque ele não estava lendo, ele não estava acompanhando, ele não sabia. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, ele faz acontecer. E com isso ele se julgava muito sábio, era gerente, era mais não sei o que, lá da CSN, mas aquilo ali ele era analfabeto, ele não sabia, então não perguntava. Mas o Espírito Santo começou a incomodar ele. E aí ele ia na igreja para ver, porque ele disse que eu converso muito, gosto muito de estar sorrindo. Aí ele ia na igreja, ficava lá atrás no canto. E aí um dia eu viajei e pedi a ele para levar as crianças na escola para mim, na escola dominical, e ele levou. Nesse dia ele aceitou Jesus. Quando eu cheguei em casa, aí o Antônio Branco falou, mamãe, papai foi na frente. Eu falei, não acredito. Só hoje que eu não estou aí, que eu não estou lá, que eu não vi. Ele foi à frente. Quer dizer, então, gente, nós como mulheres, como mães, nós temos que perseverar na presença do Senhor. Nós temos que ter estratégias espirituais. Se você não tem seu filho, se você não tem seu marido, tem muitas formas. Sabe o que eu fazia? Eu escolhi um casal que tinha mais ou menos filho da mesma idade, o marido trabalhava no mesmo lugar, e domingo eu chamava para ir lá para casa, para almoçar. Por quê? Para ele ver como é que o cara era, e tal, e tal. E com isso, ele foi aprendendo, foi tendo amor pela palavra. E é isso que a gente tem que fazer. O filho não deixa de chamar. Ele não vem na igreja, não é problema seu. Você está chamando. Deus está ouvindo, os anjos do Senhor, ele vai trabalhar e vai no momento certo, aquele jovem, aquele marido ou aquela esposa, ela vai voltar para a igreja. E às vezes a gente fica muito intimidado, querendo que seja na hora, não é no nosso tempo, não é no nosso momento. O nosso Deus, ele tem hora para tudo. Lá em Eclesiastes diz, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de fazer todas as coisas. E muitas das vezes a gente fica ansioso. E a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Porque Ele é o Deus Jeová Jirê. Ele provê todas as coisas. E nessa época que meu marido perdeu o emprego, eu virei para as crianças, sentei os 3 e falei assim, ninguém mais aqui em casa fala em comprar, porque criança adora pedir, né? Compra isso, compra aquilo, mamãe, compra. Eu falei, ninguém vai falar mais. E Deus foi tão maravilhoso que nós oramos, e aí
Qual é a bagagem que o nosso Deus põe na vida de cada um? Nós temos uma bagagem, nós temos um conhecimento, nós temos um alicerce. E qual era o alicerce dele? Ele era um engenheiro, mas ele não tinha mestrado, ele não tinha doutorado. Ele poderia prosseguir na carreira dele, ou ele poderia, conforme muitos outros que foram demitidos, comprou um táxi, comprou um bar. Onde já se viu um engenheiro ser dono de bar? Onde já se viu um engenheiro ser motorista de táxi? Não é desfazendo, é que não é a formação dele. Para que Deus te formou? Hoje nós estamos na igreja, estamos aprendendo o evangelho. Para quê? É para guardar o conhecimento para nós? Não, é para testemunhar. E aí o que ele fez? Deus orientou, ele foi para a universidade, voltou, já com 40 anos, só tinha menino lá de 25, 23, garotada, e ele fez o mestrado, ele fez o doutorado, e esse Deus é um Deus tão maravilhoso, que ele fez prova para a UF, de onde ele se formou, e ele passou na UF de onde? De Volta Redonda. Aí o pessoal via ele lá de volta, sabia que todos tinham sido demitidos. E aleluia, você está aqui? Ele falou, estou, mas só que agora eu estou na UF. É para a honra e glória do Senhor. É para engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é que faz as coisas acontecerem. Olha, super difícil, você já tendo estudado, parou tantos anos de estudar, e você voltar e você conseguir passar, e para onde? Ele podia passar para Niterói, mas ele passou para Volta Redonda. É esse Deus. Quando você é humilhado, quem te exalta é o Espírito Santo de Deus. E ele voltou para Volta Redonda, sendo exaltado no mesmo lugar onde ele foi humilhado. Todo mundo, numa cidade pequena, quando você é demitido, é a vergonha. Todo mundo sabe, todo mundo vê. Mas o nosso Deus, que é provedor, Ele não deixou faltar nada. Nós já morávamos daqui no Rio, não morávamos, já tínhamos saído de lá, então foi muito mais fácil para ele ir para o Fundão. A gente morava em Sepetiba, porque nessa época ele estava gerenciando o porto. Aí viemos para Botafogo e daí tudo mudou. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos firmes na igreja, a família firme na igreja. Faltou a filha caçula, Luanda. Luanda hoje é médica, é pediatra. E Luanda dá aula na UF, na Estácio de Medicina. É uma bênção, porque nós, como uma família negra, a dificuldade, o racismo, a falta de oportunidade, tudo isso existe. Só nós que somos negros, que sabemos a dificuldade que é de você chegar num lugar como esse. Não é fácil. As pessoas não acreditam, as pessoas olham para você porque acham, eles te julgam pela cor da sua pele. E graças a Deus, o nosso Senhor, Ele não nos julga, Ele olha o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, e daí Ele faz grandes coisas nas nossas vidas. A Luanda hoje já é presbítera lá da Igreja Bola de Neve, é líder do trabalho de assistência social, ela viaja, já foi para a África e para outros lugares como médica, com um grupo de outras pessoas para atender aquelas crianças lá na África, lá na Amazonas, naquelas regiões ribeirinhas, dorme naquele barco. Eu vi depois, só depois que ela me mostrou, aprendendo como pega cobra. Jesus, minha filha com uma cobra na mão assim. O jacaré, como é que é? Porque eles andam de noite lá naqueles lugares. Então, gente, Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que faz as coisas acontecer. Não vamos olhar as circunstâncias, tem até aquele corinho, não olha as circunstâncias, hoje está ruim, hoje está triste, mas amanhã o Senhor vai prover grandes coisas, porque Ele é um Deus de novidade. Deus nunca faz igual o fez ontem, hoje é um novo dia, é um novo amanhã. E a presença do Espírito Santo de Deus em nós é que faz a diferença. E eu venho sempre pedindo a Deus que eu quero falar do Evangelho, eu quero testemunhar.
E Deus me deu um trabalho. O meu marido teve uma ideia, marido tem umas ideias, né? E a gente vai na onda deles, né? E há 20 anos atrás, eu estava com 50 anos, aí eu tinha feito já meus planos com 50 anos, filhos já crescidos e tal. Ele falou, vamos abrir uma ONG? Eu falei, meu Deus, eu não sou assistente social, eu não entendo nada disso. Não, mas o Vidigal está muito ruim, foi o lugar onde ele nasceu. E aí eu falei, tudo bem, a ajudadora, idônea, e mais não sei o que diz lá, né? Lá fui eu, fizemos 20 anos agora. E é uma oportunidade de você pregar o Evangelho não com palavras, e sim com testemunhos e atitudes. Nosso Deus, Ele nos proporciona essa oportunidade, esse momento. Nós temos 3 jovens que passaram por lá e hoje moram fora do Brasil, estão com a vida organizada. Isso é bênção, isso é vitória. Pessoas que passaram lá, que já se batizaram, que estão na igreja. Então, muitas das vezes você acha, no princípio, que era bem difícil. Algumas amigas ligavam quando dava na televisão que estava tendo tiroteio. Elma, você está aí? Eu digo, eu estou bem, graças a Deus. E o lado, porque as pessoas não conhecem o Vidigal. O Vidigal tem 2 lados. O lado que tem essa confusão é o lado de lá. Nós somos do lado de cá. Então, do lado de cá é uma rua. Então, o bandido não dá mole na rua, porque ele sabe que a qualquer hora ele pode ser preso. Nem na rua principal, nem essa outra rua. Então a gente fica lá, graças a Deus, eles nunca mandaram a gente fechar, eles não nos incomodam, ao contrário. Uma vez eles entraram por detrás, porque estavam se escondendo da polícia. Aí chegou uma aluna e falou assim, os caras estão lá fora. Eu falei, estão lá fora? Estão. Aí eu fiz uma oração e fui lá. Eram uns 6, com cada arma desse tamanho. Aí eu falei, e aí, gente boa, o que está acontecendo? Vocês sabem que eu tenho criança aqui? Não, tia, a polícia está aí, e são 15. Eu falei, e daí? Aqui vocês não podem ficar. Não, a gente não vai fazer nada. Eu falei assim, olha, o lugar de se esconder é debaixo da poderosa mão do Senhor. O sangue de Cristo lava e te torna invisível, bandido nenhum vai te ver. Tá bom, tia, tá bom, tia. Desceu todo mundo e nunca mais voltaram. Então, gente, a gente tem que orar, tem que ter firmeza, tem que ter autoridade. Mas aonde é que você busca essa autoridade? É com comunhão, é lendo a palavra, é participando da nossa escola dominical. Nós amamos a escola dominical. Por quê? Ali é que você tira as suas dúvidas. É igual na escola, gente. Todos nós participamos na escola. Como é que você passa da primeira série para a segunda? Você tem dúvida, você tem que perguntar. E você só vai aprender se você perguntar. Você só vai aprender se você estiver na sala. Você só vai aprender se você buscar sabedoria dos altos. Porque o Senhor, Ele está pronto para nos ensinar. Ele está pronto para ouvir as nossas petições. E muitas das vezes a gente acha, porque principalmente quando a gente já tem um pouco mais de idade e a gente tem um certo conhecimento, a gente acha que o nosso conhecimento prevalece. Não, o que prevalece em nós é ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Então, nesses anos todos, nós estamos trabalhando lá. Gente, vocês precisam ver, às vezes vai chegando assim o final do ano, eu já estou triste, cansada, não tem patrocínio, não tem ajuda. Aí alguém me telefona ou alguém me vê na rua. Você ainda está com aquele programa lá? Estou. Então eu vou te fazer uma doação para a festa do final de ano. Ano passado nossa festa foi maravilhosa. Eu conheci uma pessoa de uma empresa e ela me deu o cartão e falou, liga para mim. E pagou toda a festa. Isso é milagre de Deus. Eu fui em um evento, foi até o pastor Mazinho, que me falou que estava tendo na Praça Mauá, de várias empresas, e lá eu consegui a festa das crianças. Está chegando o ano. E agora? Vem de novo o final do ano. Eu falei, meu Deus,
de novo, cadê a festa? Hoje é quinta, acho que foi segunda-feira, uma menina liga para mim, olha, meu aniversário é dia 2. Eu quero fazer a festa junto com a festa da sua ONG. Eu já estou comprando os presentes das crianças. Louvado seja Deus! Porque Deus faz, sabe por quê? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir. E aí Ele começa a mover pessoas. Se deixe mover pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele te conduzir. Como diz lá no Salmo 23, conduzir em pastos verdejantes. Porque se você quiser pegar o seu próprio leme e levar, às vezes não dá certo. É cansativo, é desgastante. Deleita no Senhor. Faz a vontade dEle. Porque nós queremos, se nós satisfazermos a nossa carne, a nossa vontade, não vai dar certo. Porque a vontade é ficar em casa, é ligar a televisão ou ficar lendo. Não, nós temos que trabalhar na obra do Senhor e perguntar a Ele o que é que Ele tem para nós. Como eu posso ser instrumento nas suas mãos? Usa-me da forma que tu queres. Porque se nós colocarmos isso no nosso coração, com certeza Ele vai ouvir e vai mover pessoas para que elas possam estar nos conduzindo e você ter o prazer e a alegria. Não é tão bom quando você consegue trazer alguém na igreja e alguém aceita Jesus? Que alegria tem no nosso coração? Você imagina a alegria de Deus para conosco, quando Ele vê que nós estamos com o nosso coração sincero, com as atitudes corretas, sempre nos colocando na dependência do Espírito Santo de Deus, e tudo vai mudar. Nós temos que viver em novidade de vida. E muitas das vezes a gente acha que viver em novidade de vida é você ganhar um carro novo, é você ter isso. Não, viver em novidade de vida é testemunhar a cada manhã. Quando você levanta e senta na sua cama, já é um milagre, porque nós acordamos. Nós temos a nossa casa, temos o nosso trabalho, temos o povo de Deus, que nós podemos contar com a igreja de Cristo, que a igreja somos nós. E isso é muito importante de nós termos no nosso pensamento, no nosso coração, que Deus é Deus, Deus envia pessoas, Deus abre porta, Deus cura, Deus sara, Deus santifica. E nós temos que ter o quê? Fé. Não tem fé? Não existe, todo mundo tem fé. É só você começar a meditar na palavra de Deus, pedir sabedoria, e a sua fé vai crescendo, a sua fé vai sendo alimentada. E quando você vê, as coisas estão acontecendo. Porque muitas das vezes nós não conseguimos as bênçãos, porque nós somos muito negativos. Nós olhamos só aquelas notícias lá da televisão, morreu não sei o quê, e assaltou, pé. Nós não temos que dar ouvido a essas notícias. As nossas notícias vêm do céu, são notícias de vitória. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o nosso Deus, Ele acampa os anjos ao nosso redor e guarda e nos livra de todo o mal. E é assim que nós temos que viver a cada dia. Dor no joelho eu estou, dor na coluna, agora apareceu uma dor no ombro. Não interessa, está doendo, eu vou ficar parada porque está doendo. Não, eu vou fazendo, eu vou trabalhando. E quando eu vejo, eu já esqueci a dor passa, eu vou lá, faço uma fisioterapia, volto. E é assim a vida. E nós precisamos entender que Deus quer o nosso ânimo, que a gente mostre que a gente tenha ânimo, tenha coragem. O que Ele fala lá em Josué? Ser forte, corajoso, esforça-te, porque eu sou contigo.
E muitas das vezes só porque hoje não tem sol, é porque o dinheiro está contado, é porque a irmã na igreja não falou comigo, o pastor não me deu oportunidade. Pronto, aí o mundo acabou. Não é isso. Deus está olhando para você, olhando para nós, esperando de nós o primeiro passo, a atitude. Por quê? Ele não arromba a porta, ele bate na porta. E quem vai abrir a porta do nosso coração, a porta do nosso entendimento, a coragem de fazer coisas, o que ele diz? Que nós vamos fazer coisas maiores que ele fez. E o que nós estamos fazendo? Sentados, só ouvindo, só engordando? Não, nós temos que usar a sabedoria, a graça, a coragem, a valentia, a ousadia. Eu sou tímido, cuidado, hein? Lá na palavra de Deus, lá em Apocalipse, está escrito o quê? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Timidez, Senhor, me dê coragem. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor falou para Jeremias? Vou encher sua boca e você vai falar e tudo vai acontecer. Não, foi Isaías, né? Foi Isaías. Entende? Então é isso. Abra a sua boca. E quem vai encher a sua boca de palavra, de sabedoria, de graça, de coragem, é o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que está ao nosso lado. É Ele que peleja por nós. Todos nós temos dificuldades. Eu tenho um assunto de prefeitura já há 10 anos. De vez em quando eles lembram de mim, vão me cobram. Aí passa 3, 4, 5 anos. Agora esse ano eles lembraram, está até no TCU. E Deus, eu tenho orado, estou jejuando, estou orando, e Deus sabe, Ele viu todo o processo que foi feito naquele trabalho. Inclusive, a raiva deles foi essa, porque eu viajei primeiro para os Estados Unidos, levando 19 crianças, todas crianças da favela, e foi bom, todo mundo gostou. Eu falei, pode ter mais? Aí alguém lá falou, pode. Eu falei, então vamos. Ano que vem vamos para onde? Vamos para Milão. Aí foi euro. Então, o dinheiro que eles tinham para a campanha política, depois que eu fiquei sabendo que era para a campanha política, e aí nós gastamos o dinheiro todo na viagem, levando quem? As crianças. Nós não podemos ser instrumento desses homens que querem fazer mal, usar a miséria das crianças, é isso que eles fazem. Mas eles se deram mal, porque ele encontrou uma mulher corajosa, valente, e que eu falei para ele, você pode falar toda a verdade, esse projeto vai acontecer com o chefe da Casa Civil, aleluia, quase morreu, quando eu falei isso para ele. Não pode, aí ela gastou o dinheiro que era para campanha política. Eu falei, eu nem sabia, mas o Deus Todo-Poderoso nos deu essa condição, e hoje temos meninos que jogaram com a gente lá, já joga no profissional, tem um que está até no Iraque, outro dia me mandou um WhatsApp. Então, gente, é difícil, eu estou orando, eu estou jejuando, porque essas pessoas, elas não querem o bem, elas querem usurpar o pobre, o favelado, o negro, é isso que eles querem. Só que Deus em nós faz a diferença. E nós estamos lutando com as armas que o Senhor tem para nós. Abrindo portas, orando, jejuando, e eu já declaro que nós somos vencedores, e todo esse processo, ele vai ficar tudo certo para poder nada acontecer, porque nosso Deus é um Deus de poder, que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados. Esses homens que estão
querendo atrapalhar o nosso trabalho, mas eles já estão derrotados, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas, e todas as coisas são possíveis àquele que crê. Quem crê verá a glória de Deus, e nós estamos trabalhando para isso, para poder Deus ser manifesto mais uma vez naquele trabalho. Esse mês que passou, uma ONG lá teve que fechar as portas, e eu encontrei com um rapaz na prefeitura, e ele, que bom te ver aqui e tal. Ele falou, sabe que me perguntaram se foi vocês que tiveram que sair de lá. Aí ele falou, não, ela está lá firme. Por quê? Você tem que ter cuidado com quem você se associa. Você está precisando das coisas, dobra seu joelho e entrega ao Senhor. Você está precisando, fala com Deus e Ele te supre. Você não pode pedir ajuda ao inimigo. Você não pode dar a sua mão, as suas coisas, para que ele venha se apossar daquilo que foi Deus que te deu. E por isso, ele requer de você tantas coisas. Essa moça, ela é cristã, mas ela não confiou no nosso Deus. Ela foi pedir ajuda ao inimigo, e o inimigo botou ela lá, e o inimigo botou ela para correr. Isso é muito triste. Perdeu a casa e a ONG que ela tinha lá. Então, gente, vamos ser fiel ao Senhor. Fiel com a nossa atitude, fiel com o nosso comportamento, fiel em tudo aquilo que nós fazemos, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele vela pela sua palavra e a faz cumprir. E até hoje eu tenho pedido todos os dias e Deus tem nos honrado. A minha mãe ficou 3 meses e meio internada. Nesses 3 meses e meio, eu não deixei de orar, eu não deixei de jejuar um dia. E para a honra e glória do Senhor, ela com 96 anos, voltou para casa. Está em casa, é uma serva de Deus. Ela tem Alzheimer há 22 anos, pois ela não esquece o nome da nossa família, até da irmã do Aleluia, que não vê já há não sei quantos anos. Quando chega lá, ela pergunta, cadê Chile? Tem notícia dela? Cadê a mãe dele, a dona Conceição? Está boa? Gente, isso é milagre de Deus. Por quê? Quando a geriatra me escreveu um papelzinho, que ela leu a ressonância e falou que ela estava com Alzheimer e que ela em breve não iria mais me reconhecer, ela me deu o papel, eu li na mesma hora. Há poder nas nossas palavras. Na mesma hora, eu li aquele papel e falei, nunca vai acontecer isso com a minha mãe, em nome de Jesus. E até hoje, ela não esquece de ninguém. Ela fala, só tem uma coisa, a repetição. Ela é muito repetitiva, mas se você chega lá, ela consegue dialogar com você, ela conversa, ela canta. E quando ela estava internada, Luanda, essa minha filha que é médica, ela pensava que mamãe ia morrer, mas ela não falava comigo. Mas toda vez que ela ia, ela levava o celular e cantava e filmava a mamãe e tal. Mas Deus é poderoso. No ano passado, nós conseguimos uma maca, a gente sempre participa do Réveillon da igreja lá no Bola de Neve, pois ela foi na maca deitada, ela assistiu, ela louvou, eles chamaram um grupo de samba evangélico, e ela na cama deitada, ela se movimentava. Isso é poder de Deus. 96 anos, mas não perde a graça, não perde o amor, não perde a fidelidade nossa para com Deus, porque Deus é fiel em todo o tempo. E nós? Veio a dor, veio a doença, e aí a gente começa a murmurar. Não, nós temos que dar honra, dar glória e louvores ao nosso Deus, porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é Pai. Então, o nosso Deus tem tudo de bom para nós. Por quê? Porque Ele é Pai. Ele sendo Pai, Ele dá o melhor para nós. E nós, como filhos, temos o papel, a obrigação de obedecer.
quando colocarmos nos nossos corações que a coisa mais importante é obedecer à palavra de Deus, tudo para nós será possível, porque nosso Deus, Ele torna tudo possível para nós. Aquele que crê verá a glória do Senhor. Aquele que olhar para o alto, de onde vem o socorro, será revestido de poder e glória, porque essa é a função do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agradeço essa oportunidade e vamos ficar de pé para orarmos a Deus, agradecendo essa oportunidade, esse momento que vamos ter de 40 dias de propósito na nossa oração, na nossa igreja. Vamos estar clamando a Deus, invocando o nome dEle, todas as manhãs e todas as noites, pedindo aquilo que precisamos para o nosso coração, para que possamos ficar revestidos de poder e graça e autoridade e podermos falar e testemunhar quem é o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor. Obrigada por essa noite, obrigada por essa palavra, Senhor, que veio do teu trono para mim falar para os nossos irmãos, Senhor. Mas que tu possa, Senhor, acrescentar muito mais no coração de cada uma que está aqui, abençoando as famílias representadas, dando, Senhor, sonhos, dando visão, Senhor, dando coragem de testemunhar e de ser intrépidos na tua palavra, para que tudo aquilo que tu tens preparado para eles, eles possam receber. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém.